Bom dia, paz do Senhor Jesus. São exatamente 7h30 da manhã e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Desculpa essa arrumação de fio aqui. É a primeira vez que eu tô usando esse microfone. Ele tava descarregado, tive que pôr ele para carregar. E eu nem sei, na verdade, se ele tá funcionando. O que vai dizer se ele tá funcionando é depois que eu terminar de gravar esse vídeo e a gente não ouvir a zoada do ventilador, porque o ventilador tá ligado no forte. Se ele estiver funcionando, vocês vão concentrar mais na minha voz. Se não, vocês vão ouvir muita zoada de chiado, que é o barulho do ventilador. E eu não sei se eu gravo ou se eu olho a criança para não cair da cama. Mas enfim, mulher, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Levantamos mais um dia, glória a Deus. Superamos mais um dia, sobrevivemos mais um dia e até aqui o Senhor nos ajudou. Gente, eu não fico em paz com um menino em cima da cama, meu Deus do céu, peraí. Vocês, mães, vão entender que as crianças, elas só ficam agitadas quando a mãe quer fazer alguma coisa. Vamos lá. Acredito que vocês vão ver aí no tema do vídeo, que é sobre... Se trata de um vídeo que fala de um testemunho, né? E eu já quero cantar ação de graças por essa vida. Eu não quero esperar para agradecer o Senhor dela me mandar uma mensagem e dizer assim: amiga, eu estou curada da ansiedade e da depressão ou de tudo aquilo que eu estou vivendo que é ruim. Eu não vou esperar isso, eu vou agradecer ao Senhor por tudo que já está sendo feito. E eu tenho certeza que o que começou a boa obra é fiel para cumprir. Muita gente espera, né, o acontecimento para dar o culto de ação de graça. Vamos aprender a dar graça a todas as coisas. Aqueles pequenos passos que a gente precisa trilhar para que a gente chegue no alvo, que é Cristo, a resolução de todos os nossos problemas, doenças, angústia, depressão e tudo, como diz o salmista Davi. E é essa a mensagem que eu vou trazer para vocês hoje. É o Salmo 18. Eu não sei se é bem conhecido, né? Porque tem outros salmos aí bem mais conhecidos. Mas foi a minha leitura de hoje. E eu quero trazer aqui para vocês como um testemunho. Primeiro, vou falar o testemunho, depois eu falo da palavra, para vocês verem. Meu Deus, o menino quer se jogar da cama. O quanto tem tudo a ver com o que eu li hoje. Peraí. Eu espero bem que esse microfone esteja pegando, porque senão vocês vão ouvir zoada de ventilador, zoada de menino gritando, chorando, brigando com o irmão querendo pular da cama, mas tudo bem, vamos concentrar no testemunho. Só abaixa um pouquinho que a mamãe tá gravando o vídeo, tá bom? Ok. É o seguinte, eu tenho uma amiga de infância e que me procurou, né, esses dias e falou assim: amiga, eu queria... Tive que dar uma bolinha dessa daqui, ó, do pai dele, pra ver se ele tá chorando ali. Vamos lá. Vamos levar aqui o assunto a sério, porque é sério. Essa minha amiga, ela é uma amiga de infância. Eu não vou falar o nome dela aqui. Cada um tem as suas lutas, as suas guerras, né? E eu vou deixar uma imagem do que eu estou falando para vocês, do fruto de uma conversa, de uma semente que foi semeada no coração dela, que esse é o verdadeiro evangelho. E vou explicar toda essa narrativa para vocês. É o seguinte: essa minha amiga procurou e falou assim: amiga, eu queria que você orasse por mim, porque eu estou passando por um momento da minha vida que eu me sinto muito ansiosa, triste. Eu sinto um vazio, entendeu? E eu acho que eu tô com ansiedade. E eu queria muito que tu orasse por mim, porque é muito ruim, eu não consigo dormir direito, né? Ela se sente triste, provavelmente deve chorar, porque quem tá com ansiedade acontece isso, né? E ela pediu pra mim orar por ela. Quando ela falou isso pra mim, nesse exato momento que ela disse isso pra mim, tá? O Espírito Santo bradou no meu coração: planta a semente, né? É muito fácil, como eu falei pra ela, eu disse: amiga, bom dia, é muito fácil eu orar por você, eu ajoelhar, apresentar você, seus filhos, seu marido, sua família, apresentar a Deus. A palavra de Deus diz que a oração do justo, ele pode muito em seus efeitos. E isso é uma verdade muito grande. A gente consegue ver isso a palavra de Deus vai dizer, eu acredito que em Atos,
que a igreja orava por Paulo, que estava preso, e Deus foi e agiu, e Paulo conseguiu sair da prisão, né? Um anjo abriu a porta da cela e Paulo saiu da prisão. Porque a oração do justo, da igreja do Senhor, ela tem seu efeito, sim, ela pode muito esses efeitos. Mas isso é muito fácil, alguém orar pela gente. Só que isso não vai sanar o problema, não vai sanar, entendeu? Principalmente quando se trata da doença do século XXI, que é a depressão, a ansiedade, entendeu? A tristeza, a angústia, que tudo isso leva, gente, a problemas psicológicos terríveis. E o caminho para a cura não é apenas alguém orar por você. Não é. Já quero logo te dizer isso. É muito bom, é muito válido, mas essa não é a cura e não é o que vai resolver o teu problema. Então Deus bradou meu coração, planta a semente. E eu fui lá e plantei o Evangelho de Cristo. Falei pra ela, amiga, é o seguinte, é muito fácil orar por você e tal. E eu vou orar por você e pela sua família, entendeu? Vou orar sim, vou apresentar você, vou apresentar sua família, vou apresentar o teu mental, o teu psicológico. Mas eu posso te dar um conselho? Pronto, deu outra coisa pra ver se a criança silencia. Eu nem sei se tá funcionando, gente. Vamos lá. Eu disse pra ela, eu posso te dar um conselho? Aí ela disse, pode. Eu disse, amiga, é o seguinte, nós somos seres que somos corpo, alma e espírito. É muito fácil, e é o que todo mundo vive, saciando a carne, que é o nosso corpo. A gente sacia a nossa carne todos os dias, ao levantar, ao comer, ao beber água, ao assistir uma série, ao fazer coisas que gostamos. A gente está alimentando a nossa carne, né? Alimentar a carne não significa só comer, é fazer tudo que você gosta, todos os prazeres que você tem da carne. Isso é muito fácil, alimentar a carne. O problema está em alimentar o espírito e a alma. E nós somos criaturas, quando não temos Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque quando temos, nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, certo? Mas quando não aceitamos Cristo, nós ainda continuamos sendo criaturas feitas por Deus, o nosso Criador. Ele nos criou, né? A palavra de Deus vai dizer que Ele nos teceu dentro do ventre da nossa mãe. Você não foi feito por acaso. Você tem algo de Deus, uma trajetória a ser cumprida nessa terra. Então, assim, a criatura, uma hora ou outra, ela vai sentir falta do Criador, certo? Uma hora ou outra, esse espírito, essa alma vai gritar por esse Criador. E é nessa hora que a gente sente o famoso vazio, que não sabe o porquê tá com aquela tristeza, o porquê nada cura aquele vazio, o porquê nada satisfaz, porque às vezes você vai pra festa, às vezes você faz o que você quer, mas ao final do dia, ou ao final da noite, ou depois que tudo aquilo passa, você sente esse vazio. Eu vou dar só um pouquinho de peito aqui pro neném, e já eu volto no vídeo, peraí, que ele tá assim de um jeito. Voltei aqui, meninas, dei mamar pra ele, e coloquei ele no chão, né, pra ele brincar. Talvez ele deixe eu terminar de gravar aqui rapidinho pra vocês. Como eu estava falando, a criatura, uma hora ou outra, ela vai sentir falta do Criador. O vazio, o famoso vazio que as pessoas têm, né? Eu tenho um vazio dentro de mim, que não preenche com nada e tal. Às vezes buscam em relacionamento, às vezes buscam em festas, às vezes buscam na bebida, na droga, na comida, né, nos prazeres carnais, da pornografia, do sexo fora do casamento. Muitas pessoas, elas buscam preencher esse vazio através dessas felicidades momentâneas, desses prazeres de passageiros. E ao final de um período voltam, né, a sentir novamente essa tristeza, esse vazio inexplicável, que nada mais é, gente, a falta do nosso Criador. O nosso Criador preenche esse vazio. E nessa conversa eu falei para ela sobre isso. Eu disse, amigo, o que tá te faltando é Jesus. Eu vou te dar um conselho, tá? Você todos os dias, você vai acordar, e esse conselho que eu tô dando para ela, eu vou dar para você também. Todos os dias você vai acordar 30 minutos antes do que você acorda, tá? Daí eu acordo 6 horas da manhã, então eu vou acordar 5h30.
Ah, daí eu acordo 5, então eu vou acordar 4h30. Por que tem que ser na hora que você acorda? Porque é a hora que o mundo, pra você, tá em silêncio. Os seus filhos estão dormindo, talvez o seu marido também, eu não sei se ele trabalha de madrugada ou não, assim como o meu, tipo, o meu ainda não chegou do serviço. O mundo tá em silêncio. Então esse é o melhor horário para você se conectar com Deus. E eu falei pra ela sobre isso. Porque ao decorrer do dia, gente, eu tive até um episódio de ler a Bíblia, acho que era umas 3 e pouca da tarde. O meu filho tava na cama, começou a fazer zoada, a querer rasgar minha Bíblia. O meu marido tava jogando, tendo som do jogo. A televisão tava ligada e a minha mãe costurando. E todo aquele barulho que não te permite te conectar com Deus de verdade. Então esse é o melhor horário, por isso que os melhores devocionais são feitos pela madrugada e pela manhã. Sim, tem gente que faz devocional de madrugada. Isso é normal no mundo do cristão, ok. Mas o melhor horário é esse, 30 minutos antes de você acordar, daí quero passar mais tempo, 1 hora antes de você acordar. Acordo 6, vou acordar 5, vou passar 1 hora no meu devocional com Deus. E o que é que você vai fazer nesse devocional? Gente, eu tô tão feliz por ela, porque assim, olha só, eu falei exatamente pra ela o que ela tinha que fazer. E ela fez exatamente da maneira que eu falei pra ela, que o Espírito, só pra você ver que não é carnal, é o Espírito Santo falando através do mensageiro pra chegar no indivíduo que precisa, e a mensagem, ela é, ó, como uma espada de 2 gumes. Ela penetra no mais profundo do coração. E quando é de Deus, acontece, sabe? Quando é humano, você vê que é muita emoção e nada acontece. Mas quando é de Deus, ele geralmente acontece. E aí, o que acontece? Eu falei pra ela, eu disse, ó, você vai precisar de uma Bíblia, você vai precisar de um caderno. Compra um caderno. Eu costumo dizer para todas as pessoas que eu aconselho, porque para honra e glória do Senhor Jesus, essa não é a primeira amiga que me procura. Gente, eu faço parte do corpo de Cristo já há mais de 10 anos. E há muitos anos eu ajudo pessoas nessa área. Inclusive, isso é um testemunho para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme, sobre o testemunho da minha mãe, né? Que esse testemunho foi baseado em Jeremias, no Vale de Ossos Secos, certo? Nessa palavra que Deus me deu. E minha mãe foi curada da depressão, né? De um problema muito sério. Outro dia, se vocês quiserem, eu trago esse testemunho pra vocês com fotos e tudo mais. Assim. E Deus, ele me usa nessa área. Várias pessoas conhecidas e amigas já me procuraram para pedir conselho em relação a isso, sobre casamento, sobre depressão, sobre angústia, tristeza, essas coisas, enfim. Aí eu falei para ela, você vai precisar de uma Bíblia, de um caderno, e eu gosto de expressar assim, compra um colorido, compra um decorado, compra um desenhado, da maneira que você gosta. Se você não gosta dessas paparicadas, você compra branco, simples, que é do jeito que você gosta. Compra caneta colorida, compra marca-texto para você marcar os textos bíblicos que vai te chamar a atenção, porque tudo isso vai te favorecer na hora do devocional. Eu falei para ela sobre isso. Eu disse assim, e nesse caderno primeiro você vai orar pedindo ao Senhor que Ele se faça presente ali. Senhor, agora vou começar uma nova jornada, quero ter um relacionamento contigo, quero começar esse relacionamento, ter intimidade com o Senhor. Se faz presente nesse momento, que o Senhor venha me dar sabedoria ao ler a tua palavra, que o Senhor venha estar comigo nesse momento. Orou, vai para a palavra. Aí eu falei para ela, faz como eu tô fazendo hoje. Eu estou lendo 3 salmos, é rapidinho, gente. O único salmo grandão é o Salmo 119, e até ela chegar lá já foram muitos dias. Então tu lê 3 salmos e escolhe um livro do Novo Testamento, que no caso eu tô lendo Atos, né? Eu não sei qual foi que ela escolheu, mas eu falei pra ela, tem várias cartas muito boas, tem os evangelhos, né?
Tem livros muito bons que nos dá entendimento, sabedoria, como Gálatas, como Romanos. É muito bom esses livros do Novo Testamento para as pessoas começarem a ler. Porque assim, o Antigo Testamento ele é muito extenso, ele fala muito sobre as histórias passadas. E o que uma pessoa realmente precisa quando ela está nesse problema de depressão e ansiedade, ela precisa de conselhos, ela precisa de ouvir as promessas de Cristo, que realmente estão no Novo Testamento. Então eu falei para ela, você lê 3 salmos e 3 capítulos do livro que você vai escolher por dia. Terminou, você vai, pro seu caderninho e você vai fazer desse caderno, seu caderno de oração. Daí, o que eu vou escrever lá? Você vai escrever, meu Deus, hoje eu passei por isso, isso e isso, na verdade ontem, né, que vai ser de manhã cedo. E eu tava muito angustiada e isso aconteceu e eu fiquei muito nervosa, chorei, não me controlei. Ou então, Senhor, ontem foi um dia muito bom, fiz o aniversário do meu filho, eu consegui fazer tudo que eu queria. Obrigado, Deus, porque o Senhor me deu... Ali você vai dividir com Deus as suas alegrias, angústias, tristezas, felicidades, apertos, prosperidade. Ali vai ser seu caderno com Deus, a sua intimidade com Deus. Ali é um caderno seu para você desabafar com Deus. Ao final disso, você vai orar. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por ter te feito presente. E ali você vai começar a ter experiência com o Senhor. Uma coisa que eu não posso proporcionar para ela só em uma oração. Vocês estão entendendo? Eu não posso proporcionar para ela uma experiência com Deus, o próprio Deus, porque eu não posso nada. É Cristo que pode todas as coisas. Então, o que eu ensinei para ela? Eu ensinei a caminhar o caminho. Entendeu? Eu não dei só uma dose de água para ela. Eu ensinei ela a buscar água direto da fonte. E sabe o que mais me deixou feliz? Isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar bem aqui para vocês verem, bem aqui, o que ela tá postando todos os dias. Ela tá lendo... E outra coisa, ela não tinha Bíblia. É incrível como Deus trabalha. Ela disse, amiga, tu tá vendendo Bíblia? Eu disse, tô. Ela disse, pois eu quero uma. Olha só, ela tava tão sedenta por uma libertação desse problema que ela tá passando, que na mesma hora, mas foi assim, na mesma hora, ela comprou a Bíblia da minha mão. Eu a mostrei as Bíblias que ela queria ver. Ela não tinha Bíblia, gente. E ela simplesmente comprou uma Bíblia na mesma hora. Foi assim, amiga, quero essa. Pam, pagou. Mandei pra ela à noite. E olha que ela mora longe, ela mora na Nova Terra, longe, entendeu? Amiga, tô indo comprar o caderno porque eu já quero começar hoje. Esse Deus é maravilhoso, é lindo, esse Deus é perfeito. Esse Deus, ele é assim, é inimaginável, inigualável. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o que traz a cura aos nossos problemas. Então, assim, isso aqui é um fruto do Evangelho de Cristo. Não fruto da Deiure, não. Eu fui só um portal ali, uma porta, uma boca que se abriu para falar do Evangelho de Jesus. Apenas isso. Quem fez o trabalho? O Espírito Santo de Deus. Aí eu te pergunto, aí tu vai me dizer assim, Day, mas ela já tá curada? Eu vou te dizer uma coisa, pode ser que não. Pode ser que ela ainda tenha muitos conflitos. Pode ser que ela ainda tenha muitos conflitos dentro dela, mas eu vou te falar uma coisa. Ela começou a caminhar o caminho da cura. Ela começou a trilhar o caminho da salvação. Ela tá indo pro alvo que é Cristo. E ela todos os dias agora está se conectando com Deus do impossível. Então, é questão de tempo. Para eu vir aqui dizer para vocês, ela tá curada. Ou ela aceitou Jesus e tá curada. Entendeu? Então, eu quis muito vir trazer isso para vocês. E para não ficar só nas minhas palavras, que eu quero dizer para você hoje, que se encontra triste, angustiado, deprimido, não sabe por quê, ou tem problemas, está passando por alguma dificuldade, eu quero te dizer que em vários momentos de salmos aqui, o salmista Davi, ele vai pedir ajuda a Deus, ele vai dizer que Deus é o socorro dele, ele vai pedir ajuda porque até os ossos dele estão doendo, né? Muitas confusões, muitos inimigos, muita intriga, muita briga, né? Problemas, inclusive afeta a saúde, né, de Davi.
Ele diz que a alma dele se sente abatida, ele diz que é como se os ossos dele tivessem, né, cara, assim, é uma profunda dor, tanto física quanto, meu Deus, a criança aqui. Enfim, lá fui eu acudir a criança de novo, gente, querendo mexer em fio elétrico aqui. O salmista vai pedir ajuda, né, em vários salmos aqui, né? E eu tava lendo hoje o Salmo 18 e eu quero dizer para vocês o seguinte. Aqui, Davi, ele fala assim, esse salmo ele foi escrito quando o servo Davi falou ao Senhor no dia em que o Senhor livrou ele dos seus inimigos, né, da mão dos seus muitos inimigos e do rei Saul. Então Davi falou essas palavras aqui. Eu queria ressaltar para você que hoje passa por essa dificuldade. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, porque é digno de louvor, e ficarei livres dos meus inimigos. Esse é até o versículo 3. Passando por 6, ele diz: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Olha só, gente, é incrível. E ao terminar desse versículo, você vai ver o quanto ele mostra o amor dele por Deus. Ele fala que Deus o recompensou conforme a sua justiça, porque ele guardou os caminhos do Senhor, porque ele não se apartou dos estatutos do Senhor, porque todos os juízos de Deus estavam diante dele e ainda assim ele continuou, ele não rejeitou os estatutos do Senhor. E ele ali, ó, expressa a confiança nele que tem Deus e elogia e faz menção, imensurável é o amor que Davi fala aqui a respeito do Senhor. Ele diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que neles confiam, entendeu? Porque quem é Deus se não é o Senhor? Se não é um rochedo? Deus é o que cinge, que dá força, o que aperfeiçoa o caminho, o que faz os teus pés ágeis como da costas e põe na altura, que ensina as mãos para a guerra e distorce os braços, não quebram, né? Deus é um escudo da tua salvação, entendeu? Assim, aqui nesse Salmo 18, ele mensura esse amor que ele tem por Deus e o quanto Deus... Tinha uma ligação aqui que travou aqui o nosso vídeo. E, enfim, vamos finalizar. Menina, mas é incrível quando a gente tá gravando o vídeo. Como a gente é interrompido, né? Enfim, principalmente quando se trata da palavra do Senhor. Ok, que nada roube a minha paz em nome de Jesus. Vou finalizar com vocês esse vídeo porque já tá extenso, né? Mas eu queria vir dar esse testemunho pra vocês. Olha só quão bom e agradável foi eu ter falado de Cristo, né, para essa minha amiga, e hoje ela está trilhando o caminho da verdade, né? Então esse Salmo 18, ele vai expressar o amor que Davi tem para com Deus, mesmo depois de Davi ter passado por tantas lutas, problemas, angústias, problemas de saúde, batalhas, né? Davi teve um período muito sofrido, apesar de ter sido um homem segundo o coração de Deus, ele teve suas falhas. E Deus permitiu que várias coisas acontecessem com Davi, né? Inclusive foi lançada uma palavra para ele que a espada jamais se apartaria da sua família por conta do pecado que Davi teve. Mas em nenhum momento Davi deixou Jesus, deixou o amor por Deus, deixou de amar a Deus. Davi não apostatou, muito pelo contrário, Davi reconheceu e ele se prostrou ainda mais a esse Deus. E em todos os momentos Deus ouviu Davi.
e o ajudou, e o recompensou, e o sarou, e o curou, e o renovou, né? Então é isso que eu tenho para te dizer nesse dia, né? Esse Deus, ele é o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente nas situações. Esse Deus é o teu refúgio. Ele não só é o teu refúgio, ele é o teu esconderijo de todos esses problemas mentais, psíquicos, de todos esses problemas do mundo, tribulações, problemas financeiros que às vezes tiram o nosso sono, problemas com saúde. Esse Deus, ele é o Deus que pode todas as coisas. Então eu fiquei muito feliz ao ver que esse conselho ele foi realmente administrado com sucesso, ele foi absorvido e ele foi posto em prática. E logo a gente vai ver frutos com certeza, desse conselho, dessa palavra que foi ministrada no coração dela. Aí, né, quero um dia estar com ela aqui falando sobre esse dia que a gente teve esse encontro com o céu nesse dia, né? E eu deixo esse vídeo para vocês que são cristãos, sabe? Às vezes as pessoas te julgam pela vida que ela vê na internet, mas gente, isso aqui é o mínimo que a gente faz. A vida acontece real, fora da internet, né? Tem gente que vive postando foto, indo para a igreja, passa uma vida na igreja, mas nunca falou de Jesus para ninguém, nunca teve um fruto da palavra do Senhor, nunca. E eu quero dizer para você que a vida não é só aqui na internet, a vida acontece fora daqui, e ela acontece muito real fora da internet. E eu trabalho com evangelismo, não é de hoje, não é de ontem, é há anos. É há anos mesmo, graças ao meu bom Jesus, que me deu esse dom. Passei um período, assim, escondida nas asas do Altíssimo, sem falar mesmo, sem aparecer aqui na internet. Inclusive, eu me encontro, assim, nesse período de não estar postando muito toda hora. Eu posto esporadicamente, não todos os dias, stories, né? Que é o que faz a gente pensar que tá vendo o dia a dia das pessoas. Mas postar assim, falta até que eu posto, mas stories assim, no dia a dia, eu perdi aquela vontade, sabe? Eu acredito que foi o Senhor que tirou, porque eu era muito exposta, eu gostava muito de aparecer, né? Inclusive, eu estou sem o meu canal do YouTube, porque o meu celular, ele não aguenta muito tempo sem bateria, né? Ele tá com problema e eu não sei quando que eu vou comprar outro celular novo. Mas assim, aqui mesmo no Instagram, o Senhor realmente me arrancou, ele me tirou. Nem postar todo dia assim stories de leitura, de ida para a igreja eu posto. Tem vezes que acontece a vida naturalmente e eu passo aí semanas sem postar nada. E eu quero te dizer isso, você que é cristão, não viva só de internet aqui não, tá? Viva mesmo para pregar o evangelho, viva para dar frutos, entendeu? Às vezes as pessoas te julgam porque não te veem aqui, mas não sabem o que você está fazendo por detrás da tela, por detrás das redes sociais. Mas eu quero te dizer, faça o teu melhor para Deus, porque não importa o que as pessoas estão vendo, importa o que Deus está vendo ao teu respeito, tá? E você é um agente de salvação, assim como eu, você também é um agente de salvação. Deus, ele quer te usar nessa terra, ele quer usar a tua boca, ele quer usar o teu intelecto, mas para isso você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque não podemos servir a dois senhores, a gente vai desagradar sempre a um. Entendeu? Nosso coração tem que estar inteiramente dependente de Deus. E eu quero te alertar para que você seja rápido, porque as coisas estão acontecendo na velocidade da luz. Jesus está voltando e quem bem souber vai correr para Jesus. Isso que eu quero dizer, meu povo, deixa eu ir, que a casa me chama, os afazeres me chamam, o filho me chama, tudo me chama. Beijo, cheiro, fica com Deus. E até o próximo vídeo.